RCP Notícias. Em Cabo Verde são já 19 horas. Prezados ouvintes, boa noite. Já estamos a dar início ao jornal a esta hora. Antes, os títulos. Cabo-verdiana acidentada durante a queda do elevador da Glória em Lisboa encontra-se estável. Liliane Correia, natural de Santa Catarina de Santiago, foi submetida a uma cirurgia esta tarde no Hospital São José, onde está internada. Presidente da República, Primeiro-Ministro, Bispo da Diocese de Mindelo expressam condolências a Portugal pelo trágico acidente em Lisboa. Tubarões Azuis no topo da liderança do Grupo D de qualificação africana para o Mundial 2026, após vencer esta tarde as Maurícias por 2-0. A entidade reguladora independente da saúde, ERIS, afirma que a entrada e a utilização de medicamentos doados em Cabo Verde carecem de autorização prévia da entidade reguladora, um posicionamento que vem na sequência de donativos desse género chegados a São Vicente após as chuvas de 11 de agosto. O Sindicato Nacional dos Professores promete não baixar os braços perante as previsões do Ministro de pagar os professores ainda este mês, com base no PCFR. Cabo Verde recebe formalmente certificados de inscrição de documentos sobre a escravatura que estão agora classificados no Registro Internacional da Memória do Mundo da Unesco. O presidente brasileiro Lula da Silva pede mobilização popular contra risco da amnistia a Bolsonaro. Ora viva, boa noite, ouvintes da Rádio Nacional de Cabo Verde. Tubarões Azuis no topo da liderança do Grupo D de qualificação africana para o Mundial 2026, após vencer esta tarde as Maurícias por 2-0. É um assunto que voltaremos daqui a pouco com o editor desportivo da Rádio Nacional. A cabo-verdiana acidentada durante a queda do elevador da Glória em Lisboa foi submetida a uma cirurgia esta tarde no Hospital São José, onde está internada natural de Santa Catarina, Liliane Correia, conhecida por Chuca, de Gil Bispo. Foi uma das vítimas do acidente ocorrido ontem em Lisboa, que resultou em várias vítimas mortais, 16, e feridos graves. A jovem de 40 anos reside em Cova da Moura e regressava à casa quando a tragédia aconteceu. Deu entrada no hospital em estado complicado, conforme informações oficiais. A irmã Nereida Correia conversou com a jornalista Gisela Barros, contudo não quis gravar a entrevista, apenas adiantou que Liliane Correia foi operada hoje e que está estável. A Embaixada de Cabo Verde em Portugal emitiu uma nota de pesar, onde informa que entre os feridos se encontra uma cidadã cabo-verdiana que neste momento já se encontra estável. Garante estar a acompanhar de perto a sua situação em articulação com as autoridades competentes portuguesas. A representação diplomática do nosso país em Portugal, no comunicado, lamenta o ocorrido, apresentando as suas mais sentidas condolências às famílias enlutadas e expressa a sua solidariedade para com todos os feridos, desejando-lhes uma rápida recuperação. E o Presidente da República, José Maria Neves, enviou uma carta de condolências ao seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa. José Maria Neves diz que neste momento de grande dor e de luto expressa a Vossa Excelência, em nome do povo cabo-verdiano e em seu nome próprio, um mais profundo pesar e sentidas condolências às famílias das vítimas e votos de uma pronta recuperação aos feridos. Lê-se na missiva com o chefe de Estado cabo-verdiano a manifestar a sua enorme consternação e a concluir a carta com uma expressão de mais alta consideração e total solidariedade para com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e todo o povo português. E o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, enviou hoje também uma carta ao seu homólogo português, Luís Montenegro, expressando condolências pelas perdas de vidas no descarrilamento do elevador da Glória em Lisboa, que provocou 16 mortos. Em nome do governo de Cabo Verde e em meu nome próprio, expresso as minhas mais sentidas condolências pela perda de vidas, afirmou Ulisses Correia e Silva numa nota, acrescentando que o sentido de pesar é também extensivo às famílias das vítimas e de outras nacionalidades envolvidas no acidente de ontem. Também o Bispo da Diocese de Mindelo, Dom Hildo Fortes, manifestou solidariedade. As minhas preces pelas vítimas do trágico acidente, a Deus,
Encomendamos aqueles que perderam a vida, que Ele conforte com força e ternura todos os que choram, escreveu na sua página do Facebook. O descarrilamento do elevador da Glória, composto por 2 cabines elétricas motorizadas, sincronizadas por cabo, ocorreu no final da tarde de quarta-feira, por causas ainda por determinar. E o Movimento para a Democracia também manifestou a sua solidariedade para com Portugal após o acidente de ontem com o elevador da Glória em Lisboa, que resultou em 16 mortos e vários feridos, incluindo a cabo-verdiana, que se encontra estável neste momento. O deputado Luís Carlos Silva, que falava à margem de um encontro mantido hoje entre os eleitos nacionais do MPD com o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, destacou que Portugal é um país irmão que sempre tem estado solidário com Cabo Verde. Nos aproveita ali para endereçar a nossa solidariedade a Portugal, porque aconteceu ontem um grande desastre. É um país irmão que solidariza sempre connosco, portanto nunca podia fazer outra coisa senão solidariza com o nosso país irmão e lamenta que dentre as vítimas tenha um cabo-verdiano. Cabo-verdiana, portanto, acidentada durante a queda do elevador em Lisboa, encontra-se estável. Liliane Correia, natural de Santa Catarina de Santiago, de 40 anos, foi submetida esta tarde a uma cirurgia no Hospital São José, onde está internada. Vamos ao desporto. A vitória de Cabo Verde esta tarde frente às Maurícias coloca a seleção orientada por Bubista no topo da classificação, agora com 16 pontos. Os golos de Giovanna Cabral e Dinei Borges aos 21 e 70 minutos da partida. Vamos à reportagem com o editor do desporto da Rádio Nacional. Bem-vindo, Neves. Bem-vindo, boa noite. Boa noite. Cabo Verde deu um passo importante rumo à tão sonhada classificação ou qualificação para o Mundial que se vai realizar no próximo ano nos Estados Unidos da América, México e Canadá. Vitória, mais uma, fora de casa, 2-0 frente à formação das Maurícias. Um primeiro golo na primeira parte e o segundo aos 70 minutos. Dinei Borges de cabeça a dar melhor seguimento a um pontapé de canto. Antes, na etapa primeira, Giovanna Cabral tinha marcado. A equipa consegue então uma vitória importantíssima, um triunfo fruto da consistência da equipa, diz o selecionador nacional Pedro Brito Bubista. Acho que foi uma vitória consistente, num campo bastante difícil, um adversário que está a fracar de princípio a fim. Os jogadores de parabéns, a equipa tem de parabéns para as vitórias, para tudo o que não passar também nos últimos dias ali, tinha lesões, tinha problema, mas vamos dizer, a equipa soube dar resposta positiva e estou dizendo satisfeito com essa vitória. Uma vitória muito importante, ainda para mais fora de casa. Por falar em fora de casa, em 4 jogos fora, Cabo Verde conseguiu hoje a 3ª vitória, a 2ª de forma consecutiva. A este propósito, o selecionador nacional diz que a seleção está mais madura. Hoje em dia já nos jogadores estamos mais maduros. Está preocupado também pouco que o adversário não está a encontrar, não saber qual é que nós modelos, nos princípios sempre os mesmos. Procura espiar a vitória na todo campo. Nem sempre é possível, porque é um jogo, mas o importante é que toda a gente está focado naquilo que não crê. Aquilo que não crê é espiar a vitória, jogo a jogo. E tentar aquele que é o objetivo de nós tudo. Nos equipa e agora de ser um objetivo praticamente de tudo cabo-verdiano. Reações do selecionador nacional Bubista já no autocarro a caminho do aeroporto de Port Louis nas Maurícias. A seleção regressa num voo especial da Cabo Verde Airlines com escala
em Luanda. A chegada à cidade da Praia está prevista para amanhã de manhã, onde Cabo Verde vai preparar já o jogo da 8ª jornada diante dos Camarões, jogo marcado para a próxima terça-feira. Ora, os Camarões estão neste momento a jogar com a Eswatini, a partida está no intervalo, neste momento 3-0 para a equipa camaronesa. Olhando para a classificação, Cabo Verde 16 pontos, Camarões tem 12, mas tudo indica que vai ganhar o jogo desta noite e chegar aos 15 pontos. Líbia, que venceu hoje em Angola, venceu por 1-0, tem 11 pontos. Angola 7, já está praticamente fora da corrida. Maurícias 5 pontos e Eswatini 2. Era assim o editor desportivo Bem-vindo Neves, com esta informação. Portanto, Tubarões Azuis no topo da liderança do Grupo D de qualificação africana para o Mundial 2026, após vencer esta tarde as Maurícias por 2-0. Recorde-se que na próxima terça-feira, no Estádio Nacional, na cidade da Praia, a seleção recebe os Camarões, que no encontro em que parte da receita da bilheteira será destinada a apoiar a ilha de São Vicente, recentemente atingida pela tempestade Erin, que provocou 9 mortos e inúmeros estragos. 19h11. Outras notícias neste Jornal da Noite. A entrada e a utilização de medicamentos doados em Cabo Verde carecem de autorização prévia da entidade reguladora. É o que resalva a Aeris numa circular informativa onde acautela esses preceitos na sequência de donativos desse género chegados a São Vicente após a tempestade de 11 de agosto. É uma reportagem da Gisela Barros. O Decreto-Lei número 59/2006 de 26 de dezembro institui que qualquer organização que queira fazer e ou receber donativos em medicamentos tem de preencher os requisitos legais para tal. Depois da tempestade Erin, diversas organizações e particulares na diáspora mobilizaram donativos em medicamentos, sendo que o primeiro carregamento chegou da Holanda há 15 dias. Isto levou a Aeris a posicionar-se, esclarecendo quais as regras, dada a natureza sensível dos fármacos. A técnica da Direção de Regulação Farmacêutica da entidade reguladora independente da saúde, Lenira Centeio. São 3 os tipos de instituições que podem pedir os donativos, são as estruturas de saúde, as associações e também as organizações religiosas. Portanto, são essas 3 entidades específicas que podem pedir autorização. O processo de autorização é gerido pela Aeris e há um conjunto de documentos que a Aeris solicita ao requerente, entre os quais o formulário de pedido. Nós temos também o documento de aceitação, portanto, a pessoa que vai receber o donativo tem de declarar que aceita receber os donativos. A outra pessoa que dá, portanto, os medicamentos ou o produto que irá doar deve preencher um outro documento que é a declaração de conformidade, a dizer que os produtos são de fonte fidedigna e são produtos que têm a sua qualidade garantida. Também há uma lista a ser preenchida onde são inseridos dados ou informações sobre os medicamentos alvo de doação. Os documentos são depois submetidos, avaliados pela Aeris para posterior autorização e observados pelas alfândegas que recebem a declaração e uma lista anexa. Para o caso dos medicamentos, com prazo abaixo dos 12 meses, já há outros cuidados, refere Lenira Centeio. Os medicamentos doados tenham pelo menos 1 ano de prazo de validade ou então, excepcionalmente, podem ter menos, mas estes medicamentos com prazo de validade menor a 1 ano devem ser dirigidos às estruturas de saúde, onde haja um técnico, seja um médico ou um farmacêutico, capacitado para a dispensa e a utilização desses medicamentos, que saiba que o prazo está abaixo de 1 ano e saiba dar toda a orientação ao paciente sobre a sua utilização. Tudo para evitar outras situações que possam perigar a saúde pública advenientes da utilização indevida de fármacos. A entrevista pode ser ouvida na íntegra no programa Nação Global, domingo 7 de setembro.
Aracinha Gisela Barros. O esforço feito pelas instituições de saúde no combate ao paludismo e a dengue poderá não dar os resultados esperados se não houver assimilação das medidas e o empenho da população cabo-verdiana na luta contra essas doenças através da assunção de atitudes que evitem a proliferação de criadores de mosquitos. Esta é a convicção do especialista enviado ao país pela OMS para avaliar os riscos após as mais recentes chuvas. A grande quantidade de água estagnada e o comportamento das pessoas em localidades como Salamanca, em São Vicente, preocupa o enviado Jude Bagoga. Nous avons constaté que, malgré l'effort qui est mis sur pied par le gouvernement... Lamentavelmente, podemos constatar que, apesar do esforço que foi feito pelo governo na luta contra as doenças de transmissão vetorial, como o paludismo e a dengue, a população mostra-se desinformada em relação às medidas necessárias que devem ser tomadas para melhor combater tais enfermidades. Ou seja, a comunicação não passou bem. Falta o engajamento comunitário. Então é preciso que todos se unam para acompanhar o Ministério da Saúde na luta contra essas doenças. No caso, parece que a população decidiu viver com os mosquitos. O engajamento que o especialista em entomologia nos estudos dos insetos queria ser fundamental para que o país evite o agravamento dos casos de paludismo, sobretudo em Santiago, e o comprometimento da sua certificação como país livre da doença. Um repto deixado aos agentes da luta antivetorial em São Vicente, agora reforçados com 20 novos integrantes que recebem formação orientada pela equipa de Jude Bagoga, que também esteve no terreno em estudo dos tipos de mosquitos existentes na ilha e o perigo que representam, indica o delegado de saúde Elísio Silva. A Delegacia de Saúde está a formar neste momento os 20 agentes de luta antivetorial e neste momento coincidiu com a vinda de um expert da OMS na luta antivectorial para nos apoiar e nos ajudar a encontrar os focos de mosquito, de criadores de mosquitos da ilha e também identificar os tipos de mosquito que temos e também para ver também se temos algum mosquito já infectado com algumas das doenças que sabemos que é transmitido por mosquito e todo cuidado é pouco. No que se refere à situação de Salamanca, Elísio Silva reitera o profundo alcance da sensibilização feitas nos diferentes meios de informação e apela a toda a população de São Vicente a cumprir as recomendações sanitárias e evitar o agravamento das doenças de transmissão vetorial. O Sindicato Nacional dos Professores prometeu não baixar os braços perante as previsões do ministro que apontam para o pagamento aos professores já em setembro dos novos salários com base no PCFR. A presidente do Sindprof foi recebida esta tarde pelo ministro da Educação num programa de encontros que Amadeu Cruz tem estado a manter com os sindicatos dos professores. Jornalista Levi Salomão. Lígia Herbert considera que as promessas do Ministério da Educação estão alinhadas com as reivindicações do Sindicato Democrático dos Professores, mas admite que alguma fique por cumprir. Além disso, os professores não se conformam com o plano de cargos, funções e remunerações que continua a pecar por injustiças. O Sindprof já tem uma carta que vai ser entregue ao Parlamento e nós vamos pedir que se faça a revisão de alguns artigos do PCFR. A questão do incremento, por exemplo, a questão, por exemplo, de professores que adquirem uma nova formação e perdem totalmente o direito às promoções que é do ano de serviço que eles trabalharam, e nós precisamos que se separe as reclassificações das promoções para que o professor consiga atingir aquilo que ele trabalhou durante todos esses anos. Porque uma pessoa não pode perder uma carreira porque estudou para melhorar a sua performance. A presidente do Sindprof saía do encontro com o ministro da Educação esta tarde. Lígia Herbert gostou do que ouviu da boca de Amadeu Cruz, desde logo porque parte das reclamações apresentadas pelo Sindicato Democrático dos Professores estarão a ser absorvidas. Primeiro, professores de IP e bacharéis. Essa situação vai ficar resolvida. Professores que fizeram licenciatura até 31
de dezembro de 2024 que não foram contemplados na lista vão ser agora contemplados. O subsídio pela prorrogação da carga horária, a lista está a ser trabalhada. A redução também da carga horária vai sair. Mais do que isso, estamos a prever que o salário será em setembro, mas também já se começar com os retroativos. A presidente do Sindprov tem a consciência de que a rapidez no pagamento dos subsídios depende da capacidade de atualização da base de dados. O sindicato disponibiliza-se a apoiar no que for necessário para acelerar o processo. São já 19h19. Cabo Verde recebeu hoje formalmente os certificados de inscrição de documentos sobre a escravatura que estão agora classificados no Registro Internacional da Memória do Mundo, da Unesco. No ato, o diretor-geral adjunto da Unesco para a Comunicação e Informação apontou que, infelizmente, apesar do imenso património cultural africano, seu património documental continua largamente invisível no cenário internacional. A reportagem é da Miriam Lopes dos Santos. A classificação no Registro de Memória do Mundo da Unesco dos documentos sobre a escravatura no Fundo Arquivístico da Secretaria-Geral do Governo Cabo Verde 1842-1869, candidatura a título individual, e dos documentos de recenseamento dos escravos de Angola, Cabo Verde e Moçambique são, no entender do representante da Unesco, uma homenagem a povos escravizados. Preservar e garantir acesso a esse património documental é essencial para o diálogo intercultural, a justiça social e o desenvolvimento sustentável, defende o diretor-geral adjunto da Unesco para a Comunicação e Informação. Taufik Jelassi apontou que apenas 29 dos arquivos documentais no Registro Internacional da Memória do Mundo da Unesco são provenientes de África. Cela représente à peine 5% des collections reconnues. Ce chiffre ne reflète pas l'immense richesse du patrimoine documentaire africain. Esses números representam apenas 5% das coleções reconhecidas. Essas cifras não refletem a imensa riqueza do património documental africano. Muitos fatores explicam essa subrepresentação. Primeiramente, uma sensibilização insuficiente sobre a importância do património documental. Em segundo, o facto de apenas 20 países africanos terem instalado comitês nacionais para a memória do mundo. Por outro lado, numerosos arquivos em África e em Cabo Verde estão ameaçados pelas mudanças climáticas, infraestruturas frágeis ou a falta de recursos para sua preservação. Para a Unesco, o património documental mundial está em perigo e os pequenos estados insulares como Cabo Verde são particularmente vulneráveis. Les petits États insulaires, comme le Cap-Vert, são particulièrement vulnérables. Cabo Verde está comprometido em como a documentação que agora ostenta o selo da Unesco seja amplamente divulgada entre académicos e sirva de base a investigações, além de agradecer a Unesco e as comissões e instituições cabo-verdianas que trabalharam pelas classificações no Registro Internacional Memória do Mundo. O Ministro da Cultura, Augusto Veiga, incentiva um trabalho para novas inscrições. Na expectativa de que prossigam esta missão, aumentando o número de registros internacionais nos próximos ciclos, a começar pelo Fundo Documental Amílcar Cabral e outros acervos existentes nas nossas instituições de memória, cuja pertinência transcende Cabo Verde para assumir uma dimensão universal. Na entrega oficial de certificados pela inscrição de documentos de Cabo Verde sobre escravatura no Registro Internacional de Memória do Mundo da Unesco, ficou patente que o património documental africano continua largamente invisível no cenário internacional e que Cabo Verde deve continuar a submeter candidaturas ao registro da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Portanto, Cabo Verde recebe formalmente certificados da inscrição de documentos sobre a escravatura
que estão agora classificados no Registro Internacional da Memória do Mundo da Unesco. Vamos ao interior de Santiago. A comunidade muçulmana residente na cidade de Assumada celebrou a festa de Maulid em honra ao nascimento do profeta Maomé, com rituais religiosos e um farto banquete. Os participantes consideram que, mesmo longe da terra natal, a tradição não pode morrer e que todo muçulmano deve partilhar o espírito da bondade e caridade. Reportagem da Ariana Miranda. Maulid é uma prática islâmica realizada por alguns muçulmanos em celebração ao nascimento do profeta Maomé. A festa é comemorada pelo mundo inteiro com canções e orações. Em alguns países são feitos desfiles e até queima de fogos de artifício. Em Assumada não poderia ser diferente. Os muçulmanos residentes não estão a deixar morrer a tradição. Todos os anos reúnem-se em atividades religiosas e num farto banquete partilhado. Ele é uma festa de nascimento de profeta Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, ele que é dono de religião é de muçulmano. Aquele dia ali, aquele que dia de nascimento de profeta Muhammad, por isso nós celebramos aquele dia ali sim. O ritual começa logo cedo com orações e cânticos e leitura do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Está bem cedo, não está lê aquela nossa Bíblia, não está reza, não está pedindo Deus tudo, coisa que não mexe no mundo, que não mexe na coisa que terra ali que não está. A parte do banquete é o que mais envolve os participantes. Cada um contribui à sua maneira. A responsável pelo menu explica a confecção dos pratos. Hoje não faz muita coisa. Parte de cedo não faz café com leite, não faz papa com iogurte. Depois que ela não está fazendo almoço não está fazendo chepe com carne, não mata vaca, não faz chepe com carne. Não fazer chepe com peixe de cabeça. Esta celebração é um momento de prática de bondade e da partilha, lembrando a cada um a sua missão de sacrifício e amor ao próximo. Nós aproveitamos para morrer, que é grande dia para nós. Nós fazemos cimola, nós comemos tudo, nós amigos, para vir comer, para não olhar o crono, para não pedir Deus, para dar-nos felicidade, com alegria e aquela. O farto banquete é preparado para ser servido durante este dia, não só aos praticantes da religião muçulmana, mas para todos que queiram participar deste momento. Breves internacionais. No fim deste Jornal da Noite, o presidente brasileiro assumiu hoje o risco de o Congresso aprovar uma amnistia contra aqueles que tentaram um golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, e pediu uma mobilização popular para evitar que tal aconteça. Se for votar no Congresso, corre-se o risco da amnistia, disse Lula da Silva durante uma conversa com ativistas e moradores do aglomerado da Serra, numa das maiores comunidades da cidade de Belo Horizonte. Cerca de 700 mil crianças em Gaza ficarão sem acesso ao ensino pelo terceiro ano letivo consecutivo que deveria arrancar esta semana no enclave palestiniano arrasado pela guerra, indicou hoje a Unicef. Já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. A cabo-verdiana acidentada durante a queda do elevador da Glória em Lisboa encontra-se estável. Liliana Correia, natural de Santa Catarina de Santiago, foi submetida a uma cirurgia esta tarde no Hospital São José, onde está internada. O Presidente da República, Primeiro-Ministro, o Bispo da Diocese do Mindelo expressam condolências a Portugal pelo trágico acidente em Lisboa. Tubarões Azuis no topo da liderança do Grupo D de qualificação africana para o Mundial 2026, após vencer esta tarde as Maurícias por 2-0. A entidade reguladora independente da saúde, ERIS, afirma que a entrada e a utilização de medicamentos doados em Cabo Verde carecem de autorização prévia da entidade reguladora. Um posicionamento que vem na sequência de donativos desse género chegados a São Vicente após as chuvas de 11 de agosto. O Sindicato Nacional dos Professores promete não baixar os braços perante as previsões do ministro de pagar os professores ainda este mês com base no PCFR.
Cabo Verde recebe formalmente certificados de inscrição de documentos sobre a escravatura que estão agora classificados no Registro Internacional da Memória do Mundo da Unesco. O presidente brasileiro Lula da Silva pede mobilização popular contra risco da amnistia a Bolsonaro. Graças pela atenção dispensada, são já 19h29. Em nome de toda a equipa que trabalhou para si, queira aceitar os votos de uma ótima noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação